Então, Ana, não tem como falar de marketing sem falar de inovação e transformação. Que notícia grande você está trazendo para os nossos parceiros, corretores, assessorias? Que novidade a gente tem agora? Bom, a Surrai vem crescendo, né? Nós crescemos muito nos últimos 3 anos. E aí a marca tem que acompanhar o crescimento da empresa, do negócio. Então, quando eu cheguei, a gente faz muita pesquisa com o consumidor, muita pesquisa com o cliente, muita pesquisa com vocês, parceiros, justamente para entender qual é o entendimento e qual a percepção que essas audiências têm da nossa marca. Você ouve, então, o nosso público final, consumidor, e está ouvindo também os nossos parceiros para entender corretores, como é que eles olham para a gente. É. Puxa, que legal. E aí, continue. Bom, e aí, com base nessas pesquisas, né, nós observamos que a gente precisava fazer uma evolução no nosso posicionamento. E foi aí que a gente foi rever a estratégia da marca da empresa. Mas o mais legal é que a essência não muda, né? Então, o nosso propósito de democratizar o acesso do seguro no Brasil, ele permanece. A Surrai, nessa caminho de transformação, Marcelo, eu queria que você contasse para eles um pouco de por que a gente está fazendo essa inovação e por que a gente caminha nessa direção de transformar o que está no mercado. Vamos lá. Eu sinto, né, pensando em Surrai, pensando nesses 12 anos aí de história, é uma crescente permanente, né? A gente teve já anos de quase duplicar o faturamento da empresa, colocar bastante cliente para dentro. E chega uma hora que a gente precisa olhar, de fato, para a nossa base e para a nossa relação com os corretores, com os parceiros, com as assessorias e entender como que a gente vai manifestando de uma forma diferente o que antes era uma relação muito mais transacional, muito mais de produto. Então, a gente tem um produto diferente que se encaixa ali no mercado e, de certa forma, chega uma hora que, não é mais aquela novidade ou o diferencial vai se esgotando. Como que a gente consegue permanecer na cabeça, na relevância, no trato, no dia a dia, mas de outras formas? Eu acho que é uma questão mais de maturidade, de evolução da nossa relação que vem sendo construída com os corretores e assessorias. Para construir um programa de relacionamento ou a Rota Surrai, nós precisamos entender o que ofertar, quem são os nossos parceiros, como é que eles estão distribuídos. Então, conta para mim aqui, para os nossos amigos, como é que foi construído esse programa? Bom, a gente começou com uma pesquisa ampla aí, com os corretores e de todos os canais, desde os corretores que têm mais volume de negócios com a gente, quanto os corretores que têm menos. Então, a gente não ficou muito fixado só, né, nos corretores que não, já produzo bastante, tal, até porque a gente não queria ter aquela coisa do viés, né, de quem já conhece, quem já trabalha, quem já está, entre aspas, convencido, né, da importância da Surrai, de como que a Surrai funciona, mas também ver a visão de quem está começando essa parceria com a gente, né, novos cadastros, então... Entender todos os públicos. Perfeito. Né? Bati meu carro. E aí? Bom, esse é um momento que a gente sabe que é tenso, né? Difícil. É difícil. É difícil para essa pessoa que está para o segurado, é difícil se tem um envolvimento de um terceiro. Acho que o primeiro ponto aqui é identificar se tem uma vítima, se não tem uma vítima, porque isso faz que eleve essa temperatura, né? Sim. Um problema que, na verdade, ocorre. Nessa situação, eu acho que o ponto importante é que esse segurado ele vai entrar em contato com o corretor. E aí você, corretor, vai ter que tomar agora as atitudes que o Alexandre vai dar dica aqui. Vamos lá. Aí existe esse ponto do corretor, onde ele pode estar auxiliando esse segurado a entrar em contato com a seguradora. Acho que de imediato isso é um dos pontos principais. E a gente sempre costuma dizer, vá e faça uma abertura de um boletim de ocorrência para essa colisão, mesmo que seja uma coisa simples. Isso é um princípio básico na relação, uma parte né? básica. E, na verdade, serve de resguardo, sabe, para o nosso segurado. Isso é importante. Isso garante que qualquer situação depois que venha a ser discutida vai ter uma comprovação de um documento legal com o apoio da polícia, sim, que vai fazer com que ele tenha a posição do que aconteceu de fato naquele momento, pelo menos pelo registro da visão dele, né? Esse é um ponto importantíssimo. Quando tem vítimas, aí não tem nem o que falar, né, Grilo? Aí procura uma delegacia para poder registrar esse boletim de ocorrência, que isso é um ponto importantíssimo. Perfeito. E eu, segurado, bati o carro e tenho o terceiro envolvido e sou culpado.
Como é que funciona? Então, acho que esse é um ponto importantíssimo, ainda gera algumas dúvidas. O próprio segurado, nesse momento que ele faz a abertura do sinistro, ele é conduzido ali, ele tem informações para que ele fale, olha, eu bati num veículo, o veículo tal, da placa tal, do modelo tal, e eu sou responsável por isso. Então, ele vai abrir esse sinistro. Então, ele faz, na verdade, um aviso direcionado que existe um terceiro envolvido nesse processo. E aí a gente aguarda o terceiro entrar nesta mesma esteira, mas aí desenvolvida para atendimento do terceiro e fazer toda essa jornada. E aí a gente faz toda a orçamentação do veículo do terceiro. Eu bati o carro no terceiro, eu já assumo culpa? Ou não? Não. Nunca assume culpa? Não. Assim, esse é um ponto, né, onde que precisa ter aí, na verdade, um bom senso e um certo equilíbrio, né, Guilherme? Eu sou o responsável por essa colisão. Eu sou responsável e eu tenho uma cobertura de RC que é para isso mesmo. Ela é para ser utilizada nessa situação. Tá. Então, não tem nenhum tipo de problema utilizá-la. Né? Ela está aí, é uma cobertura que é válida para isso. Perfeito. Então, esse é um ponto importante. Agora, existem situações onde você pode até ser induzido a assumir uma culpa que não é. O que eu poderia estar dando de dica aqui é que esse segurado volte aí para o corretor e o corretor verifique isso e auxilie, porque não precisa estar, na verdade, assumindo essa culpa. E se por um outro lado, fui roubado? Bom, e agora? Tudo bem. Acho que a primeira parte do roubo, acho que aqui é um ponto importante. O furto e o roubo. No furto você não sabe. Você saiu, voltou no local onde você deixou seu veículo, não estava mais lá. Não está mais lá. Boa. Menos mal, né, Guilherme? Por conta de violência e tudo mais. Sim. No roubo, o que eu falaria? É manter a calma sempre. Sempre. Nunca reagir, né? Não reagir. Tenta pegar as características do que aconteceu. É difícil, nós sabemos que é difícil realmente. Mas tenta pegar a característica da pessoa, do veículo que abordou, sabe, em quantos estavam. Isso é importante porque aí sim você precisa de uma condução, de uma abertura de um boletim de ocorrência, e isso ajuda muito para a parte da investigação. Aí já entra poder de polícia do outro lado, né? A gente caminha em paralelo, né? O poder de polícia perfeito. Buscando o trabalho deles e a gente dando suporte com os fatos que estão por trás, isso né? Mesmo. Diante disso, é entrar em contato, né? Você pode avisar até o corretor, para o corretor poder estar auxiliando sobre isso, mas entrar em contato com a seguradora. Aqui tem um ponto que é muito importante. O quanto antes esse processo acontecer... O processo que você fala é: fui roubado, cheguei, meu carro não estava, ligar para a seguradora imediatamente. Perfeito. Foi furtado o meu veículo. Mesma coisa. Ligar na hora, porque quanto antes ele liga, e aí você complementa isso. Agora. A gente entra com todo esse processo de busca desses veículos. Né? Nós temos uma área que faz isso, que faz todo esse tipo de controle, e a gente tem muito sucesso nessa localização do veículo. Perfeito. Isso é muito importante. Então, quanto antes isso começar, é mais importante para você, talvez você tenha aí o seu bem dentro de um processo entregue num prazo bem mais curto. Ale, agora a gente vai por um bate-bola. Um momento que a gente faz perguntas-respostas rápidas para ajudar o corretor justamente nesse momento onde a gente está entendendo o processo sinistro. Vamos lá, tá? vamos ver o que acontece. Vamos lá. Qual é o prazo da análise de documentação e o prazo total de pagamento de um sinistro? Beleza, o prazo da análise aí ele pode ter até 10 dias, né, para poder fazer a análise dos documentos, e a indenização tem que acontecer dentro dos 30 dias. Legal. O prazo de indenização começa a contar quando? O recebimento do último documento. Posso usar o BO digital no processo de sinistro? Pode usar, não tem problema. Só um ponto aí, tomar cuidado se você tiver vítima aí, vai até a delegacia e faz isso para um resguardo. Legal. Por onde o segurado e o corretor podem acompanhar o sinistro e saber em que etapa está? Sempre entrando em contato com a central de atendimento ou no próprio site da Surrai, surraiseguradora.com. Lá tem 2 links onde é direcionado para isso. A Surrai paga a indenização se o veículo estiver financiado? Sim, pagamos. A gente faz essa antecipação para ele dentro da verba que ele tem de direito. Dá para o pagamento ser feito para o principal condutor ou só para o dono legal do veículo? Então aí é um ponto. O melhor é sempre para a pessoa que é o dono do bem. Mas quando isso acontece, a gente precisa que esses 2 estejam de acordo. Então tem um termo onde é feito a assinatura dos 2 dando esse de acordo. Perfeito. Quando eu tenho sinistro de terceiros ou perda parcial, é melhor fazer o reparo numa livre escolha, numa oficina livre escolha ou numa oficina credenciada? Esse ponto sempre na credenciada, por conta da qualidade, né? Toda essa parte de condução das peças, o prazo, né? Então a gente tem aí, a gente consegue garantir
que esse veículo entre e saia reparado com qualidade. Legal. E se eu tiver com o sinistro aberto, eu posso fazer alguma atualização ou endosso na pólice? Não. Enquanto eu tiver com o sinistro aberto, em status de aberto, ele não pode fazer essa modificação, essa alteração. E a porcentagem de um dano de um veículo para que possa ser caracterizado pela total? Qual é o percentual? 75%, Grilo. Do quê? 75% em cima do valor da FIP, ser contratado como 100%, ou da importância segurada da IS. Perfeito. O que podemos esperar da Surrai com relação ao atendimento de sinistro para o futuro? Putz, legal. Essa é a pergunta. Esse ponto é bacana. Vamos lá. Porque a gente pode falar de curto e médio prazo, né, Tá. Grilo? Então aí a gente vem alterando toda essa parte da esteira, né, do que a gente tem, né, dos sinistros. Então a gente entra aqui com esses ajustes, trazendo uma dinâmica maior para isso. Então a curto prazo a gente já está trabalhando com isso, e médio prazo também. Tá. A gente vem com um sistema novo que é o Guidewire, que a gente já está fazendo os testes, né? A gente já tem uma parte em produção que é muito bacana e leva a gente para outro patamar, de verdade. Legal. Ele é muito bom, né? E a longo, mas não tão longo prazo, e aí é um ponto bacana, é que a gente entra com um projeto de inteligência artificial dentro da análise do sinistro. E veja bem, eu não estou falando da orçamentação. Na orçamentação Perfeito. a gente já tem um teste rodando aí de inteligência artificial Perfeito. para gerar a orçamentação. Aqui a gente está falando da análise do sinistro. Então a gente, em breve, a gente já começa a fazer alguns testes aí. Quer dizer, estamos em transformação e inovação constante. Não tenha dúvida, Guilherme. Corretor, esse é o padrão da Surrai. Transformação, inovação e democratização do mercado segurador. Isso faz com que a gente tenha esse embarque na área de sinistro, tendo esse atendimento muito forte. O marketing é você conversar com a pessoa certa, no momento certo, com a mensagem certa. E aí, quando a gente tinha ali, antigamente, né, que não tinha o mercado digital, a gente tinha a TV, a gente tinha o rádio, a gente tinha o jornal. Então, essas eram as principais formas de comunicação ali que a gente tinha com aquele cliente. O que o digital trouxe de diferente dessa conversa que a gente já tinha, né? A gente consegue agora ser mais assertivo na nossa conversa. Então, a oportunidade que a gente tem dentro do digital é a gente trazer uma conversa mais específica para aquela pessoa que está realmente pesquisando sobre aquele assunto e se interessando por aquilo. Os conteúdos que a gente chama de mais orgânicos é que parece mais pessoa do que marca. Ou seja, tem muito mais verdade do que ruído. Exatamente. As pessoas não querem ver uma publicidade, né? Essa é a verdade. É. Então, pensa, mesmo na TV antigamente, já era um formato assim, que você pensa, você estava bem vendo seu programa e você era interrompido por uma marca para ver outra coisa. Só que no digital você tem a oportunidade de fazer isso de uma forma muito mais fluida, que é a pessoa que está pesquisando sobre aquele assunto, né, receber uma informação sobre aquele assunto é muito legal. Então, eu tenho uma dúvida de seguro. Imagina eu receber um conteúdo de seguro, estou prestes a contratar. Tem várias dúvidas que eu tenho. Perfeito. Então, não precisa ser uma publicidade tão engessada, sabe? E é exatamente aí que a gente entra com menos equipamento, menos investimento. Mais verdade. Exatamente. Porque quando ela traz uma conversa, ela traz uma verdade à frente que você está colocando. E não simplesmente um plug de uma conexão de uma marca que cai na frente e a pessoa olha, mas peraí, não é isso que eu quero. E aí, quando eu olho para essa possibilidade, a agência ela pode ser necessária ou ela é necessária? Legal. Eu adoro esse ponto de vista, Grilo, porque, assim, claro que a agência é bom, é legal, mas o Tá. que eu acho mais legal? A gente começar fazendo. Por quê? Normalmente, as pessoas vão contratar a agência sem saber direito o que contratar. E gastar dinheiro com o que não sabe o que vem. Exatamente. E aí, isso acaba sendo muito ruim pro relacionamento até com a agência, porque você não sabe o que você tá pedindo. E aí, eles entregam alguma coisa que não necessariamente aquilo é tão valioso para você, porque às vezes teve uma falha, assim, de comunicação, então você chega pra agência e fala que quer leads. Mas quando você vai entendendo o seu público e vai você criando, você começa a entender, não, talvez eu quero leads mais específicos, ou enfim, vai achando alguns segmentos e algumas coisas que têm a ver exatamente com a sua marca, que fazem muito mais sentido do que só uma agência fazer o mesmo material que ela faria para qualquer corretora. Então, isso é muito legal. Isso quer dizer que a gente aceita tudo? A gente pode dizer que todos os anos de carros, né? Todos os anos de carros, todos os modelos de carros, desde que ele tenha um chassi, né? E seja um carro, a gente tem aceitação. E aqui eu posso dizer que todos os tipos de uso estão dentro dessa cobertura? Sim,
Inclusive, dá um exemplo claro, a gente tem uma carteira relevante de veículos de aplicativos, né? Que era algo que era um pouco relegado também, a gente trouxe normalmente com a técnica de precificação, de subscrição que a gente aplica, né? Então, isso para nós é um seguro como outro qualquer, né? O Worksite, ele é um próximo passo também, que o corretor precisa pensar bem nisso, porque o produto moto, ele está... Às vezes o Worksite ele pega lá o cliente que tem um carro, às vezes de maior valor, talvez o funcionário de maior renda, mas também tem um funcionário de renda média, de renda menor, que vai ter sua moto lá. E é uma tremenda oportunidade de ampliar os negócios deles nos worksites, oferecendo seguro de moto, em que a Suhai é a que tem a maior aceitação, melhor preço, melhores opções de oferecer esse produto para esses funcionários de empresas e mesmo alguns affinities que possam ser criados. Então, imagina o seguinte, eu tenho um problema, uma dor. Tá. Então, se o cara me roubar o meu bem, que é um carro, uma moto, um caminhão, eu tenho um prejuízo financeiro. Perfeito. Que é óbvio. Mas o lado emocional, a maioria das empresas não educa e não fala sobre o prejuízo emocional. E o prejuízo emocional, ele é muito forte. Então, assim, qual é a dor que você tem? Qual é o trauma que você vai ter? O que você pode se proteger para isso não acontecer? Ou se acontecer, for inevitável, como é que você não vai perder esse bem? Isso. Ou deixa aí porque está protegido pelo seguro. Aí. Exatamente. Como é que a gente pode educar as pessoas em como vai ser o processo? Olha, a hora que você comprar essa pólice, o que vai acontecer? Você vai ter que tirar uma foto, vai ser assim, faz um vídeo explicativo para a pessoa, muito mais fácil do que você colocar um passo a passo. Tem gente que prefere vídeo, tem gente que prefere escrito. Faz as duas coisas, Grilo. Porque quanto mais a gente educar no sentido do que vai acontecer na hora que você comprar a pólice, a pessoa vai se sentir segura. Então, essa segurança é a parte emocional também, tá ligado? Se você olhar para essa sua jornada, se você melhorar 10% em cada uma dessas fases de conversão, né, em conscientização, educação, seleção e assim por diante, eu consigo dobrar a minha receita final. O que é o Worksite, Johnny? Bom, vamos lá, então. Worksite é uma condição especial para um grupo. No caso da Suhai, é uma condição especial na contratação do seguro de automóvel. O que é esse grupo? Pode ser uma empresa, pode ser uma associação, pode ser um sindicato, e não é só para as pessoas filiadas a esse grupo. No caso de uma empresa, os colaboradores. Ele é extensivo aos seus familiares também. Qual é a diferença do Worksite e Affinity? Legal. No conceito base, assim, para poder mostrar. O conceito ele é muito parecido. O que vai diferenciar o Worksite do Affinity é o grupo, é a relação que o grupo tem e as condições. O Worksite ele está mais voltado para uma empresa, então você tem um vínculo de CLT, você tem um vínculo trabalhista, uma associação que você tem o vínculo do associado, o sindicato que tem o vínculo do sindicalizado. O Affinity ele é um pouco mais aberto. Então, por exemplo, pode ser uma loja, pode ser uma plataforma, você está consumindo algum outro produto dessa plataforma e tem uma oferta ali diferenciada para aquele consumidor, vamos colocar assim, ou para aquela pessoa que faz parte daquela relação. A gente pode abrir o Worksite para que perfis de pessoas jurídicas? Empresa? Isso. São empresas acima de 200 funcionários. Perfeito. Poxa, o corretor não tem 200 funcionários. Traz para a gente conversar. Tá. Né? A gente sempre vai olhar e vai ver a oportunidade que temos ali. Tá. Pode ser associações, pode ser sindicatos. Perfeito. Então, esses 3 perfis hoje, nós já temos disponível para poder montar uma condição diferenciada. Mas qual é o grande diferencial para o corretor? Hoje a gente fala muito em lead, captação de lead no mercado. Boa. Poxa, quando você conecta uma empresa de 500 colaboradores, mais seus familiares, vamos fazer vezes... 2, 3? 3, vamos fazer vezes 3. 3. Poxa, você tem 1.500 leads ali que você basta ter a abertura do RH. Que você não vai comprar, não vai pagar, não vai ter que investir, não vai ter que fazer nada. E você está levando um benefício. Ainda. Então, pensa o seguinte, você faz uma cotação sem um grupo de worksite selecionado. Esse seguro vai dar R$1.000. Tá. Se ele informa ali o worksite, digamos que a condição seja de 10%, ele vai para R$900. Tá. Além disso, ainda tem um desconto comercial, que os corretores têm ali na ponta, de acordo com a sua tratativa do seu canal de atendimento. Mas, se a corretora não tiver uma abertura junto com a RH da empresa para fazer a divulgação e um trabalho inicial
de abertura desses clientes para viralizar, para que caia na boca, né? O jeito que a gente fala, caia na boca da galera ali, dos funcionários, que eles têm essa conexão, e um começa a indicar para o outro, e ele começa a tocar ali toda a rede de colaboradores, não vai virar, gente. Então, realmente precisa fazer aquele trabalho inicial para a coisa andar e viralizar dentro da empresa, positivamente falando. Então, quando você chega com a Surrai e já existe uma condição de outra seguradora, você não vem para concorrer com aqueles clientes que já entraram nas seguradoras. Você vem para tocar a base da pirâmide. Vamos lá. É um worksite. Meus 3 irmãos. Um contratou o Fusca de coleção, e eu sei que seu irmão também contratou. Fusquinha de coleção. Meu irmão também tem o Fusca de coleção. Fusca de coleção. Contratou. Com desconto. Com desconto. Ficou quase de graça o seguro dele. Meu outro irmão, ele é militar aposentado e trabalha de Uber. Ele contratou o seguro, a Surrai é a melhor opção, com descontaço. E minha outra irmã... Já contratou com compreensivo ou não? Não. Já tem um tempo. Vamos endossar essa pólice. Precisa endossar a pólice, cara, bem lembrado. Johnny, olha só. Bem Graça lembrado. de Ferreira, espeto de pau. Bem Temos lembrado. que fazer oferta para ele agora. Cara, bem lembrado. Acabando nossa conversa que o Johnny vai fechar o compreensivo do irmão. É verdade. Aí o Rogério da Climaseg, ó. Já chama meu irmão aí, se você estiver assistindo o podcast. Muito É ele que faz o seguro dele. E minha outra irmã... Ela trabalhou com seguro muito tempo. Inclusive, ela que me colocou no mercado de seguros. Ela simplesmente falou, eu vou fazer roubo e furto, perda total e colisão. E agora, claro, ela vai fazer o endosso. Se você perguntar hoje para um carro de coleção, o que ele prefere, ter o carro de volta ou a indenização? Ele quer ter o carro de volta. O caminhoneiro, ele quer ter o caminhão de volta, porque ele tem o caminhão no dia seguinte nas mãos dele para voltar a trabalhar. O motoboy, ele quer a moto de volta. Então, muitas vezes, o cliente procura a Surrai, obviamente pela garantia da proteção em caso de indenização, mas muitas vezes porque a Surrai consegue devolver esse veículo para ele. Eu acho que essa é a essência da Surrai. Vamos pensar em caminhões. Onde os caminhões ficam quando eles não estão em percurso? Eles estão no Ceasa ou em outros centros grandes de distribuição. Postos de gasolina. Em todas as cidades do Brasil. Inclusive onde eles pernoitam muitas vezes, né? Lava rápidos estratégicos, borracharias especializadas, estabelecimentos comerciais onde eles acabam passando algum tempo ou fazendo alguma prestação de serviço. De clientes de moto e carro, tem um cliente de caminhão e que ele não está enxergando. Ele nunca pensou em perguntar e fazer oferta. Às vezes ele recebeu um cliente para fazer um seguro de uma moto. Será que o pai dele não trabalha com caminhão? Será que a mãe dele não tem uma van escolar? Será que eles sabem que o corretor do filho tem aceitação para o caminhão e para a van escolar? Olha só. Então, o que esse corretor tem que fazer? Pegar a base dele, criar um Excel, nome, telefone e e-mail, falar com os nossos executivos comerciais, com as nossas assessorias, que eles sabem fazer isso muito bem, né? Criar um QR Code e disparar para essa base fazendo essa pergunta. Olha, você já é meu cliente para sua moto. Na sua família, tem alguém com caminhão, van e VUC que precisa de seguro? Eu tenho como te oferecer com preços especiais e desconto. E a gente consegue dar um desconto para esse cliente se ele quiser fazer o seguro. Que legal. Aliás, é uma boa dica, porque às vezes o corretor ele recebe uma demanda. Então, quem está na demanda? É um cliente que está fazendo o seguro de uma van, né? E ele é uma van de um pet shop, por exemplo. Então, o corretor vai lá e passa o preço para ele. E às vezes o corretor não se atenta em perguntar, mas você tem um pet shop e tem uma van, mas e o seu carro particular? O senhor tem uma moto na família? Porque se ele conseguir agregar mais 2 veículos, já que ele é proprietário de um pet shop, é uma pessoa jurídica. Se ele agregar mais 2 veículos de pessoa física da família, aquele seguro daquela van pode ter uma redução de 40% do que ele vai pagar. Ou seja, se ele fizer 3 veículos, ele vai pagar 2 seguros cobrindo 3 veículos. Eu sou um corretor. Eu não tenho o hábito de sair como um consultor de APV para bater na porta do caminhoneiro autônomo. Tudo bem. Se a sua estratégia é esperar que este cliente venha até você, você precisa se conectar a ele. Então, você faz parceria nas estabelecimentos comerciais, esteja nas redes sociais, coloque o seu logotipo, coloque o seu telefone, coloque o seu QR Code e espere o lead chegar até você. Perfeito. A estratégia está montada. Eu estou todo dia recebendo leads e me conectando com esse público-alvo. Isso,